Savalashwas também se ocuparam em la adoração do Senhor Vishnu, a fim de engendrar filhos. Pero Narada Muni lhes convenceu de que se hicessem mendicantes e não engendrassem filhos. Frustrado por 2 vezes em seus intentos de aumentar a população, Prajapati Dakshas se enfadou muitíssimo com Narada Muni e lhe maldijo, dizendo que em el futuro não poderia quedar-se muito tempo em nenhum lugar. Narada Muni, que estava perfeitamente qualificado, fijo em el cultivo da tolerância, aceitou a maldição de Daksha. Então, a história desse capítulo. Então, o primeiro verso. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Shri Shuka Uvacha. Tasyam cha panchajanyam vai. Tasyam cha panchajanyam vai. Vishnu Mayopa Brinhita. Vishnu Mayopa Brinhita. Haryashva Sangyam Ayutam. Haryashva Sangyam Ayutam. Putram Ajanayat Vibhu. Putram Ajanayat Vibhu. Shri Shuka Uvacha. Shri Shuka Uvacha. Tasyam sa panchajanyam vai. Tasyam sa panchajanyam vai. Vishnu Mayopa Brinhita. Vishnu Mayopa Brinhita. Haryashva Sangyam Ayutam. Haryasya Sangyam Ayudam. Putram Ajanayat Vibhu. Putram Ajanayat Vibhu. Shuka Vacha. Shuka Vacha. Tasyam sapanchayanyam vai. Vishnu Mayopa Brinhita. Haryashva Sangyam Putram Ajanayat Vibhu. Shri Shuka Vacha. Shri Shuka Vacha. Syam sapanchayanyam vai. Tasyam panchajanyam vai. Vishnu Mayopa Brinhita. Hari Asya Asva Samyam Ayutam. Haryashva Sangyam Ayudam. Putram Ajanayat Vibhu. Putram Ajanayat Vibhu. Shri Sukha Vacha. Shri Shuka Vacha. Tasyam sa panchajanyam vai. Tasyam sapanchayanyam vai. Vishnu Mayopa Brinhita. Vishnu Mayopa Brinhita. Haryasva Sangyam Ayudam. Haryashva Sangyam Ayutam. Putram Ajanayat Vibhu. Putram Ajanayat Vibhu. Quantas vezes? Shri Shuka Vacha. Tasyam sapanchayanyam vai. Vishnu Mayopa Brinhita. Haryashva Sangyam Ayutam. Putram Ajanayat Vibhu.
Shri Shuka Uvacha. Tasyam sapanchayanyam bhai Vishnu Mayopavihita Haryasvasamjam Ayutayam Putran Ayanayam. Olha as palavras Shuka Uvacha. Shri Shukadeva Goswami dijo, Tasyam, em ela, Saha, Prajapati Daksha, Panchajanyam, sua esposa chamada Panchajani, vai, em verdade. Vishnu Maya Upabrinhita. Ser capacitado por la energia ilusória del Senhor Vishnu. Haryashva. Haryasha Sangyam, que receberam o nome de Haryashvas. Ayutam, 10.000. Putran, hijos. Ajanayat, engendrou. Vibhu, ser poderoso. Tradução. Srila Shukadeva Goswami continuou. Impulsado por la energia ilusória del Senhor Vishnu, Prajapati Daksha engendrou 10.000 hijos em el vientre de Panchanjani, também conhecida como Asikni. Mi querido rei, esses hijos foram conhecidos com o nome de Haryashvas. Tem uma sequência de versos assim, sem significado. Apritagdharma Shilaste Sarve Dakshayanandripa Pitra Prokta Prajasarge Pratitim Prayayurdisham. Mi querido rei, todos os hijos de Prajapati Daksha se pareciam em el hecho de ser muito amáveis e muito obedientes às ordens de seu padre. Quando este lhes ordenou que concebiessem hijos, todos eles partiram em direção oeste. Outro verso. Tatra Narayana Sarais Tirtam Sindhu Samudrayu Sangamoyatra Sumaham Municida Nishevitam. Em esta direção, donde o rio Sindhu desemboca em el mar, há um grande lugar de peregrinaje chamado Narayana Saras. Ali vivem muitos sábios e pessoas de consciência espiritual avançada. Tat Upasparshana-deva Vinirduta Malashaya Dharme Paramahansyecha Protpana Matayo Pyuta Tepire Tapa Evogram Pitra Deshena Yantrita
Praja Vivrida Yeyatam Devarshistam Dadarsha Ha. Tradução. Em aquele sagrado lugar, dos Hariashwas, tocavam regularmente as águas do lago e se banhavam em elas. Pouco a pouco alcançaram um alto nível de purificação, de modo que se sentiam atraídos por as atividades de los Paramahansas. Sin embargo, como seu padre lhes havia ordenado que aumentasse a população, eles, para satisfazer seu desejo, realizaram rigorosas austeridades. Um dia, o grande sábio Narada viu aqueles muchachos entregados a essa intensa prática de austeridades para aumentar a população e se dirigiu a eles. Uvacha Chata Hariashva Katam Shrakyam Katam Shakshaksta vai pra já. Adristva Pam Bhuvo Yuyam Balishabata Palaka. Mais outros versos. É o grande sábio Narada Dirro, meus queridos Hariashwas. Usted não conhece os lugares mais remotos da Terra. Existe um reino onde solo vive um homem. E nesse lugar há um agujero del qual nadie que haya entrado ha vuelto a salir. Ali uma mulher sumamente impúdica se adorna com vestidos atrativos. É o homem que vive com ela, seu esposo. E nesse reino encontrarão um rio que flui em ambos sentidos. Uma casa maravilhosa, hecha de 25 materiais. Um cisne que emite diversos sonidos. E um objeto que está hecho de cuchillas afiladas e raios e que gira por si solo. Ustedes não han visto nada de esto. São por ele muchachos inexpertos e sem conhecimento avançado. Como, entanto, vamos generar descendência? Olha o significado de Srila Prabhupada. Narada Muni viu que os muchachos Hariashwas, por la influência de aquele lugar sagrado, se haviam purificado e praticamente já eram aptos para a liberação. Por que razão, então, se lhes animava a enredar-se na vida familiar, uma vida tão oscura, que quem entra em ela já não pode abandoná-la? Com essa narrativa, Narada lhes pediu que considerassem se deviam seguir as ordens de seu padre e enredassem em la vida familiar. Indiretamente, lhes pedia que descobrissem a posição da superalma, ao Senhor Vishnu, em lo mais profundo de seus corações, já que desse modo se seriam pessoas verdadeiramente expertas.
Em outras palavras, a pessoa que está demasiado involucrada em seu entorno material e não dirige sua mirada a lo mais profundo do coração, se enreda cada vez mais em la energia ilusória. O objetivo de Narada Muni era que os filhos de Prajapati Daksha dirigissem sua atenção hacia a iluminação espiritual. Em lugar de enredar-se em generar descendência, que é uma atividade muito comum, pero complicada. Prahlada Maharaj deu a seu padre o mesmo conselho. Prahlada Maharaj. Em Bhagavad Gita 7.5.5. Tassado manye suravarya dehinam sada samudvigna diyam asadgrahat. Hitvatva patam grihamanda kupam vanam gatoya dharin ashrayeta. Em el oscuro poço pela vida familiar, a pessoa vive sempre llena de ansiedade devido a que ha aceitado um corpo temporal. Quem deseja liberar-se dessa ansiedade deve abandonar de imediato a vida familiar e refugiar-se em la suprema personalidade de Deus em Vrindavana. Narada Muni aconselhou a los Haryashvas que não entrassem em la vida familiar. Eles já eram avançados em conhecimento espiritual, de modo que, por que teriam que enredar-se deste modo? Como Gyana Miranda Shagyanam Sanashalakaya Shakirim Militam Jenatash Shri Guravir Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Statam Jena Bhutale Swayam Rupa Gadamahyam Dadati Swapadam Chikam. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Chinane. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Vacharine Nirvishesha Sunyavadi Vashachade Shitaram. Então essa história de los 10.000 hijos de Prajapati Daksha, assim, como Narada Muni nos convenceu a se manterem renunciados, para não entrarem na vida familiar. Assim mostra a potência de Narada Muni, um pregador assim, com a potência de ser 10.000 devotos assim, de uma sola vez. Srila Prabhupada aqui, ele citou um verso falado por Prahlada Maharaj para seu padre, Hiranyakashipu, quando Prahlada Maharaj estava em Gurukula. Era um ninho de 5 anos.
Então, seu padre Hiranyakashipu, quando Prahlada Maharaj entrou na sala do trono de Hiranyakashipu lo chamou e puso em seu regaço e perguntou o que você tinha aprendido em Gurukula. Então, Prahlada Maharaj disse esse verso: Tatsadu manye suravarya dehinam sadasanu samudvigna diyam asadgrahat hitatva pratam grihamanda kupam vanam gato yadharin ashrayeta. Ele diz assim: Asura Varya Deina, o mejor de los asuras, de los demônios. Como eu ensinado por mi mestre espiritual, ele diz que qualquer pessoa que não se preocupa por autorrealização fica involucrado nessa vida familiar, griha, e depois cai. Aqui diz andakupa. Kupa quer dizer poço. Andakupa, poço cego. Sabe, poço cego? Assim, quando tem um poço, assim, ao meio do campo. Então, as ervas crescem assim e cobrem esse poço. E a pessoa vem caminhando assim pelo campo e de repente tem um poço, ela... Esse é o poço cego. Assim. E não há nada para, assim, chamar, assim, um problema sério. Então, aqui para lá no Maharaj, aos 5 anos, está falando para o seu pai que você caiu nesse poço cego. Pela hora você tinha que, ele diz assim, Vanangato yadharin ashrayeta. Você tinha que ir para a selva. E principalmente Vrindavana. Porque Vrindavana é a selva de Vrinda. Você tinha que ir para Vrindavana e Harin Ashrayeta e adorar o Senhor Hari. Seu padre não gostou dessa. Ficou enojado. Ele amou seus professores. Assim. E que é isso? De onde esse ninho aprendeu essas coisas? Mas você sabe da história, como foi? Hã? Porque quando Hiranyakashipu foi a ser austeridades, sua esposa, estava embaraçada. Então, os semideuses, vamos matar essa mulher, porque el hijo seguramente é pior que seu padre. Pero Narada Muni viu que, não é bem assim, né?
Então impediu que os semideuses dissessem isso e pediu que essa senhora fora em sua ashram. E lá no ashram, Narada Muni predicava da consciência de Krishna. E ele é um super predicador, né? Que é o ninho que estava em seu ventre, sabe? Escutou tudo. E quando saiu assim, autorrealizado. Isso é para lá do Maharaj. Ele aprendeu de Narada Muni. Depois, para lá no Maharaj, ainda instruiu seu padre. Você tinha que segui-los. Nava Vida Bhakti, os 9 processos de serviço devocional. Shravana, Kirtana, Vishnu, Smarana, Padasevana, Martina, Vandam, Dasyam, Sakyam, Atmaniveda. Ele quer seguir esses processos. E seu padre ficou muito enojado, né? Assim. Ele amou os professores, falou que vocês estão ensinando essas coisas. Não, eu não vi tudo. Então ele disse, cuidado. Né? Depois, outra vez, Hiranyakashipu lhe amou seu filho, pôs em seu regaço, falou, e disse, o que você está aprendendo? Aí ele falou outra instrução para o seu padre, um verso muito famoso, assim, que Srila Prabhupada assim, mencionou esses versos muitas vezes. São versos muito importantes no Srimad Bhagavatam. Então, Prahlada Maharaj diz assim, Matirna Krishne Parato Swatova Mito Vipadyeta Griha Vratanam Adanta Gobir Vishatam Tamishvaram Puna Punash Charvita Charvananam. Ele diz assim, Matirna Krishna, as pessoas não querem saber de Krishna. Ele diz assim, Parata Swatova Mito Vipadyeta Griha Vratanam. Por quê? Eles fizeram um Griha Vrata. Griha Vrata é assim, fizeram um voto de ser assim, os melhores Grihamedes. Grihamede é aquele que quer tudo para si mesmo e para sua família. E depois outras pessoas ele não tinham nenhuma consideração. O Grihamede só pensa assim, qual é a minha vantagem? Então, ele diz que esses Grihamedes, mesmo que se uma pessoa assim, predica, se um pregador predica para ele, ou então ele mesmo chegou à conclusão, assim, de que tinha que se render a Deus, ou então esses duas coisas combinadas, é interessante como Prahlada Maharaj diz assim, né? Se uma pessoa predicou, ou ele mesmo, assim, na sua reflexão, também chegou a esta conclusão, essas duas coisas, pero ele não se rende, porque ele é um Grihamede.
ele fez o Grihavrata, o voto de ser um Grihamedi. Então, Prahlada Maharaj disse a seu pai, Adanta Gobir Vishatam Tamishra, que porque seus sentidos estão descontrolados, ele gradualmente vai descendo hacia o inferno Tamishra. E depois termina dizendo assim, Puna Punashya Charvananam. E uma e outra vez vai mastigar o que já foi mastigado. Entende? Assim que nem a pessoa se tem uma cana-de-açúcar, como fala? Un chicle. Não, ou chicles, ou então é que essa O la caña de azúcar. cana-de-açúcar, assim, assim, mastigou, sacou todo o doce e guardou. Depois, no dia seguinte, assim, só tinha saliva. Mastigou o que já foi mastigado. Ele já experimentou. É a situação das pessoas deste mundo. Né? Eles já experimentaram todos, né? Todas as possibilidades de ser felizes neste mundo e não conseguiram. Mas sigam tentando. Assim, não reconhecem. Essa é a ideia. Mesmo que você predica para a pessoa, você predica para a pessoa diz assim, eu não tenho nenhum interesse. Então vai para o inferno. Literalmente. Não é verdade? Literalmente. Assim. Isso, o padre não gostou dessa prédica, né? Não, e depois tem outro, depois ainda predicou mais, né? A ponto que seu padre rechaçou seu filho assim, ó. E levou os guardas. Peguem-no e matem meu filho. Ele não é mais meu filho. Assim. Querem saber o outro verso que ele falou? Versos famosos. Nate vidu Swartagatin Rivishnu Durashaya Yebahidarta Manina Anda Yatanda Erupaniya Manas Tepisha Tantriam Urudamni Badha. Eu queria a tradução em espanhol, pero aqui só tem a tradução em inglês, eu tenho que traduzir e tudo. Esse verso ele diz assim que as pessoas que estão nesse mundo assim, tentando desfrutar da energia material, elas são como cegos que são assim, um cego ajudando outros cegos. Isso é uma imagem que tem, por exemplo, em Índia, assim, quando
assim, e de frente do templo, se queda assim muitos mendicantes, assim, cegos e leprosos e tudo assim, né? É assim, um pouco organizado, assim, né? E as pessoas vêm ao templo e dão assim uma moeda para cada um. Assim, né? Então tem pessoas que também fazem câmbios de dinheiro, né? Eles dão assim uma nota de 10 rúpias e dão 9 moedas de uma rúpia. Um negócio para as pessoas darem assim uma moeda para cada desses. Assim. Pero os cegos, eles se quedam assim por um certo tempo, né? Em um sítio, assim, em um pueblo, porque depois já não estão ganhando mais moedas, né? Porque as pessoas já dado tudo. Né? Então tem que ir para outro pueblo, né? Então, assim, eles perguntam assim, pessoas que vai para outro pueblo, você pode levar a nós outros? Então, assim, uma cola assim, de cegos, um ponendo a mão no outro, né? E a pessoa vai levando até outro pueblo e tudo. Mas o caso aqui diz que a pessoa que está levando a cola de cegos é cego também. Então, aqui nesse mundo, as pessoas estão sendo assim, instruídas por pessoas que não têm condição de dar uma boa instrução. Né? Assim. Então, isso que Prahlada Maharaj está dizendo para o seu padre. E depois ele diz assim, Tepissa Tantriam Urudamni Badha. Eles estão presos com cordas assim, muito fortes do seu próprio karma. E tinha que carregar assim, um peso muito grande do seu próprio karma. Assim. Essa é a pregação de Prahlada Maharaj para o seu padre. Depois ele diz assim, Naisham Matish Tavadu Urukramangri Ispachatyanata Pagamoya Yarta Maria Sampadorajo Bishekam Niskinchyananam Navrinita Yavat. Ele diz que a poeira dos pés de lótus de um Vaishnava puro pode completamente libertar toda contaminação material da pessoa. Que pessoas muito inclinadas para a vida materialística não podem ser apegadas aos pés de lótus do Senhor, que é chamado, ele diz, Urukramangrim, cujos seus pés de lótus é assim glorificados. Somente por volver-se consciente de Krishna e ter tomado abrigo aos pés de lótus de Krishna, é a única maneira de se quedar livre da contaminação material.
Então, isso é a pregação de Prahlada Maharaj a seu padre Hiranyakashipu. E aqui nesse capítulo temos a história de como Narada Muni assim, predicou para os filhos de Prajapati Daksha, e esse se quedou muito enojado e assim, isso uma maldição, Narada Muni. A maldição que é como uma bendição, que ele não pode se fijar em nenhum lugar. Assim. Ele gostou dessa maldição. Assim. Então se queda viajando e predicando. Assim. Então essa é a maldição também que os renunciantes e os sannyasis recebem. Né? Eles não podem se quedar fijos em nenhum lugar. Agora, os grihastas, isso é importante lá, estabilidade. A estabilidade é importante. Né? Assim, para desenvolvê-lo na vida progressista e equilibrada, verdade? Então, assim, tudo bem? Alguma pergunta, algum comentário? Sí. ¿Qué Maharaj? Sí. No sé si alguien había levantado la mano. Haridas había levantado la mano, Vale, pero Haridas. Prabhupada comentó una vez que él tenía también una maldición de los discípulos y tenía que viajar también y predicar. Verdade. Verdade. Sim. Prabhupada foi como Narada Muni, predicador como Narada Muni. Assim, e predicou para milhões de pessoas. E todavia está predicando, né? Porque esses livros estão sendo distribuídos. E Prabhupada ha hecho muitos milhões de devotos de Krishna. E sua missão está completamente assim, viva. Principalmente em Índia. Principalmente em Índia, a missão de Prabhupada está muito forte. Muito forte. Assim. Quer dizer, Prabhupada está também predicando cada vez mais. dice que dio 12 vueltas alrededor del mundo. Prabhupada que dio alrededor del mundo dio 12 vueltas. 14 voltas. 14. 14 voltas em menos de 12 anos. Assim, em 10 anos, mais ou menos. Deu 14 voltas ao mundo. Ele sacrificou assim, sua vida, né, para deixar um legado para nós outros. Né? Maharaj, ¿qué diferencia hay entre el sannyas, Parivrajacharya, y el setra sannyas? O sea, el sannyas que siempre está viajando y el setra sannyas. ¿El setra sannyas también es un sannyas o hay alguna diferencia? Os kshetra sannyasis são como babajis. Né? Os babajis não são predicadores. Querem se permanecer em um sítio e sendo seu próprio bhajan. Assim, Como Pero-
¿Quién era? Gadadhar. Goswami. Pero nosotros somos de la línea de Prahlada Maharaj, que habló lo seguinte. Es así. Esse verso. Prayena Deva Munaya Swavimukti Kama Maunam Charati Vijanena Parartanista Naitam Vihaya Kripanam Vimumuksha Eko Nainam Padasya Sharanam Brahmatono Nupashye. Ele diz assim, tem muitas pessoas santas que estão interessadas somente em sua própria liberação. Eles saem das cidades e vão para os Himalaias, ou vão para a selva para meditar e fazer votos de silêncio, Maunavrata. Eles não estão interessados em liberar outras pessoas. Agora, em meu caso, Prahlada Maharaj diz, eu não quero ser liberado solo, deixando estes pobres tontos e patifes. Tem essa palavra? Patifes? Rascals. Sem vergonha. Los tantos e sem vergüenzas. Portanto, eu quero traí-los ao refúgio pelos pés de lótus de Krishna. Então, essa é a mentalidade de Prabhupada, né? De Prahlada Maharaj, que por isso nós outros todo dia cantamos, né? Jai Prahlada Maharaj, Jai Prahlada Maharaj. Porque assim, somos da linha de Prahlada Maharaj, né? Para predicar para outras pessoas. Então, assim, como diz assim, tem os Gostianandis e os Bhajananandis. Né? Os Bhajananandis se quedam assim, a parte da sociedade, né? Não são predicadores. Os Gostianandis são predicadores. Pela linha de Srila Prabhupada e Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, é a linha dos predicadores. Né? Assim, esse é o humor deste movimento. E é o humor desse movimento de Sankirtana, de Chaitanya Mahaprabhu. Esse é o verdadeiro humor de Chaitanya. Né? Predicar. Tudo bem? Então vamos encerrar aqui já. Srila Prabhupada aqui. Bueno, mañana que de clase también, sí, porque nos vamos en el desayuno mañana y luego estamos aquí el 22, 23, 24, estamos aquí también en una hora de Mándala. Entonces también dará clase el 22, 23, 24. Ya nos vamos el 25. Entonces va a dar clase. Não, está tudo bem. Amanhã
salimos y después vamos directo para No, vamos a comer a casa de Yayanta. No, después vamos, a partir de días vamos para Rateatro. No, venimos aquí, porque nos vamos a Ratayatra, no, porque venimos aquí porque son muchas horas. Vamos a desayunar a casa de Yayanta, venimos aquí, comemos.